Olá, estou aqui para comentar com vocês a edição da medida provisória número 961, agora no último dia 6 de maio, pelo Presidente da República, publicada no Diário Oficial da União, de 7 de maio de 2020. Ela traz alterações aos valores e algumas outras regras relacionadas à Lei 8666 que são importantes ser comentadas, e mais do que isso, elas precisam ser de conhecimento público, principalmente porque hoje em dia nós estamos vendo muitas pessoas que estão se aproveitando dessas regras brandas que a administração pública vem apresentando para as compras e contratações públicas, para uma forma de poder desviar o dinheiro público, deixando várias pessoas, deixando totalmente a população à mercê dessa pandemia que nós estamos encontrando agora. Mas antes da gente falar da medida provisória em si, a medida provisória sobre essas regras, né? Vamos lembrar um pouco o que é a medida provisória, que ela é uma espécie normativa, né? Está prevista no artigo 59 da Constituição Federal e está disciplinada no artigo 62 da Constituição. E ela traz uma característica constitucional de relevância e urgência. Só matérias que tenham essas duas características elas podem ser disciplinadas por meio da medida provisória. Ela tem uma eficácia temporal imediata por ter força de lei. Ela, ela tem o prazo diferenciado do seu processo legislativo, né? Ela tem um prazo de vigência de 60 dias, podendo ser prorrogado por mais uma vez, para que seja finalizado esse processo legislativo e, expirado esse prazo, se ela não for votada ou se, mesmo votada, for rejeitada pela Casa, o Congresso Nacional vai disciplinar por meio de decreto legislativo, as relações jurídicas que houveram existentes enquanto esteve vigente essa medida provisória. A medida provisória em si, 691 de 2020, ela vem apresentando quatro alterações que eu reputo extremamente importantes. A primeira delas, ela aumentou o valor da dispensa de licitação para obras e serviços de engenharia, que antes, no decreto 9.412 de 2018, era de 33 mil. Hoje, ela subiu para 100 mil reais. Qualquer obra e serviço de engenharia hoje pode ser dispensado até o valor de 100 mil reais. Já compras e serviços em geral, que no decreto 909.412 de 2018 era de 17.600, hoje ela foi aumentada para 50 mil reais. Outra, outro aspecto interessante também que essa medida provisória ela veio apresentar é a antecipação do pagamento nas licitações e contratos. Antes nós sabemos, né, que toda e qualquer licitação e contrato administrativo, primeiro o contratado particular ele entregava o objeto, entregava o serviço, entregava a compra e para depois ele receber. Então nós fazíamos o recebimento provisório, depois o recebimento definitivo para só então ser feito o pagamento. Hoje, por conta de todos esses aspectos, né, essa correria que está tendo, esse desespero todo que nós estamos encontrando, justamente pela gravidade que nós estamos vendo por conta da pandemia, é interessante essa antecipação de pagamento. Eu já li alguma coisa falando porque a administração pública não era boa pagadora e isso afastava alguns bons fornecedores, mas eu não acredito que seja essa a fundamentação dessa, dessa característica apresentada pela MP. Finalmente, foi ampliado também pela MP o regime diferenciado de contratações públicas, o RDC. Ele foi criado pela Lei 12.462 de 2011 para aquelas modalidades, para aqueles eventos esportivos que aconteceram, como as Olimpíadas, a Copa da FIFA, a Copa das Confederações. E aí ela veio sendo ampliada ao longo do tempo para aplicação no PAC, aplicação na segurança pública e agora ela vem por conta da pandemia podendo ser aplicada para qualquer tipo de compra, serviço ou obra.
Isso, vamos estabelecer que essa medida provisória ela é decorrente da pandemia. Então, todas essas regras elas são transitórias. Enquanto tiver a pandemia, essas regras vão estar vigentes, né? A pandemia ela veio ser reconhecida pela Lei 13.979 de 2020 e, através dessa lei, foram aplicadas medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública. Lá, algumas regras a respeito da licitação já foram abrandadas. E agora veio essa medida provisória e aumentou tudo isso. Quanto ao pagamento antecipado, nós encontramos a regra na medida provisória que deve ter a previsão ou em edital ou no instrumento convocatório. Por que no instrumento convocatório? Porque uma dispensa de licitação não gera edital. Uma licitação na modalidade de convite também não gera edital, ele gera um documento chamado carta convite. Portanto, tanto nas modalidades licitatórias de edital, que exigem edital, como uma tomada de preços, como uma concorrência, precisam ser previstas esse pagamento antecipado e mesmo o convite ou até a dispensa de licitação, eles também devem ter essa previsão de pagamento antecipado. Uma outra característica, uma outra exigência para que se esteja para que nós tenhamos também esse pagamento antecipado é a exigência de devolução do valor antecipado, caso não seja feita a obra, o serviço ou entregue o bem adquirido. Já as garantias que a medida provisória ela apresenta, a primeira delas é a execução de parte do objeto. Pode a administração pública pedir que seja executada uma parte do objeto para que então seja feito o pagamento integral dessa compra, dessa contratação. Uma outra garantia, um pouco diferente do que está previsto no artigo 59 da Lei 8666, é a exigência de caução, seguro-garantia, fiança bancária com o valor de 30% do objeto contratado. Lá na Lei 8666 nós temos o valor de 5%, né? E também outra garantia que veio prevista na medida provisória é uma emissão de título de crédito em favor da administração para garantia do contrato. Mas temos também uma outra forma de garantia, que é o acompanhamento por um agente da administração de todo o trajeto até a entrega da mercadoria. E, finalmente, pode o administrador público exigir a certificação do produto ou do fornecedor. E assim eu encerro esta apresentação, esse comentário a respeito da medida provisória, prestando as minhas homenagens aos agentes que compõem a força-tarefa hoje do Tribunal de Contas de Santa Catarina, do Ministério Público de Santa Catarina e da Polícia Civil de Santa Catarina, da qual eu faço parte. Esses agentes não estão medindo esforços para colocar na cadeia e processar as pessoas que estão se valendo das regras mais brandas do processo licitatório para poder desviar o dinheiro público e deixar a população à mercê de toda essa pandemia, de toda essa dificuldade que nós estamos encontrando hoje em dia. Meu muito obrigado aos colegas, meu muito obrigado aos agentes do Tribunal de Contas e meu muito obrigado aos promotores que estão trabalhando nisso.